Salve aí, beleza? Tio René aqui, bora lá de gameplay do domínio físico do 141 até o 150. Lembrando que a 149, infelizmente, eu perdi, tá? Mas a gente vai ter todas as outras aí, então bora nessa. Bom, galera, essa gameplay já é um pouco antiga, foi de quando eu deixei o meu EJ no rank SS. E com SS já é possível a gente chegar até o andar 150, tanto aqui quanto no domínio elétrico. Porém, lá no domínio fogo e no domínio gelo, a gente tem vídeo aqui demonstrando que a gente conseguiu chegar com os atacantes no S+, ao invés do SS. Então bora lá, galera. Acredito que a inimiga que venha a ser mais chata aí nos domínios fica sendo a Agatha, tá? Porém, lidar com ela com o time físico é tranquilo, tá? Assim como com o elétrico também é tranquilo. Tem vídeo dedicado a Agatha aqui no canal, então volta lá nesse vídeo, ele vai ajudar bastante, tá? Mas adiantando aqui para vocês. Para detonar a Agatha, vocês precisam debuffá-la e estar preparado. Depois que ela está debuffada, você vai e ulta. O seu ult é para eliminar todos os anjinhos. Se seu ult eliminou todos os anjinhos, você salta, descarrega ali os cortes de julgamento e pronto. Ela vai pro beleléu. Sobre outros inimigos que vão ser chatos, os Fallen Priests vão ser muito chatos, então procurem estar focando a eles, né? Jogando todos os debuffs possíveis ali, porque eles são bastante tancudos, tá? Se tiverem arqueiros, os arqueiros são os primeiros a serem lidados, porque o dano em área deles são gigantes, né? Então procurem lidar com os arqueiros, depois procurem os necromantes, depois os outros inimigos eles tendem a se agrupar em você, então você procura ali algum ponto para atraí-los e depois descarregar seus combos em cima deles, tá? E como seria o combo aqui desse time? Bom, a gente já falou bastante aqui no canal, mas não custa repetir. Primeiramente, a gente precisa deixar o nosso EJ preparado. Ele precisa estar com o seu ultimate cheio e com sua barra do corte do julgamento também cheio. Então a gente vai trocar para os suportes ali e começar o combo. Se tiver o VLI, melhor ainda, vai jogar Style Skill em área, segurando o botão da Style Skill. Vai debuffar vários inimigos ali em área, depois troca para o Dante. Utiliza o ult dele, depois a Style Skill no inimigo que for mais chato ali para lidar. Depois muda para o nosso CJ, utiliza a Style Skill primeiro para se buffar e logo depois utiliza a ultimate dele. Depois você vai e faz os cortes do julgamento. Não utilizem Style Skill espiral no EJ, tá? O EJ ele não é um personagem para você estar ali batendo de perto. Você só bate para recuperar a sua barra de concentração. Depois você vai ficando jogando o corte do julgamento de longe, tá? Então se atentem a isso, essa espada espiral dele, o dano é muito mínimo, muito baixo mesmo, uma das piores Style Skill em termos de dano daqui. A gente utiliza a Style Skill só para se buffar. É uma Style Skill que não se renova, então você não consegue jogar ela em cima dela, você tem que esperar o tempo dela terminar e ela dura 15 segundos. Então joga a Style Skill, espera o buff ali dela sumir para você poder ativar outra, tá? A espada espiral ela é mais funcional, como eu falei, né? Ela vai te dar o buff e também ela vai ser boa contra escudos de tipo fragmentado. Você também pode utilizar ela antes de ultar, se você for ultar colada ali em algum inimigo. Assim você pode eliminar ali alguns fragmentos de escudo, mas não conte com o dano dessa habilidade, porque é um dano muito insignificante, tá? Agora um quiz para vocês. Quem amplifica mais ao dano do nosso CJ? Dante, Demon Hunter ou VLI? Isso considerando todos os buffs e debuffs ali como estando ativos, tá? Tempo de 2 segundos para vocês. Dante, Demon Hunter. E se você assistiu ao vídeo onde explico sobre passivas, buffs e debuffs, você já deve ter respondido corretamente. Se você não assistiu, corre lá que está em tempo de aprender ainda o porquê do Dante Demon Hunter conseguir amplificar mais dano, tá? Mas aqui nessa situação não vai ser muito aplicável essa questão do Dante por alguns motivos. Primeiramente porque a gente está com o VLI aqui no time, e o VLI ele não ativa o Q do nosso Dante, então ele já vai perder aí 30% de debuff. A outra situação também é que o nosso Dante ele é apenas single target, enquanto o nosso VLI aqui ele vai conseguir jogar Style Skill em área, debuffando ali uma galera que estiver na área de alcance. Mas eu vou ser bonzinho com vocês e vou dizer o porquê aqui do nosso Dante Demon Hunter conseguir amplificar mais, mas eu peço que vocês também sejam bonzinhos comigo. Voltem lá no vídeo de passivas, buffs e debuffs e dá uma ajuda na visualização desse vídeo, porque é um vídeo muito técnico que enriquece muito em conhecimento aqui no jogo e poucas pessoas ainda assistiram, beleza? O motivo é porque o nosso Dante Demon Hunter ele tem um debuff que eu considero o debuff especial daqui do jogo, né? O debuff mais importante,
que é o debuff de penetração ou diminuição de resistência, como eles são sinônimos aqui dentro do jogo, por problemas de nomenclatura. Então, quando o nosso Dante utiliza esta skill, ele coloca 10% desse debuff no inimigo. Se ele tiver ultado, ele coloca mais 20%, mas não é desse debuff. É só de um debuff de dano mesmo para o elemento físico, tá? Aí esses 10% que ele tem, ele faz com que melhore bastante os outros 50% que ele consegue colocar. Mais 20 do ult e 30 do QTE. Por isso que ele consegue superar aos 30% de buff mais 40% de debuff que o nosso Vialai tem. Porém, o Vialai, ele deveria ter esse mesmo debuff também, porque na descrição da habilidade do Vialai diz também que é penetração. Mas infelizmente na prática não é. É apenas um debuff que aumenta ali o dano do elemento físico, aqui no caso o elétrico, caso você esteja lá no time elétrico. Se o Vialai desse 40% de penetração ou diminuição de resistência, aí vocês iam ver o que era insanidade. Porém, como não, a gente tem apenas os 10% do Dante, que já melhora bastante aqui a todos os outros debuffs também. Beleza? Agora voltando aqui para os inimigos, a gente tem um inimigo que ele pode ser problemático também, porque ele tanca bastante aqui no time físico, que é o Boi ali, o nosso Ciclope quadrúpede, né? Ele tem uma defesa muito alta ali por conta do seu escudo, então como é que a gente trata com esse inimigo? Jogando todos os debuffs cabíveis que a gente tiver. Então joga esta skill em área ali do nosso Vialai e depois a gente vai com o nosso Dante e dá a estocada. Se tiver ultado, melhor ainda, né? Que vai os 10% de penetração mais os 20% ali de debuff também. Então dessa forma a gente consegue lidar com ele. A respeito do Devil Crusher, eu aposentei ele, acho que foi no 128 ou foi 129. Naquela época o meu EJ ainda era S. O que acontece? Eu não senti ele mais com efetividade aqui contra esses patamares. Eu já não tinha achado nos 130 e pouco, imagina aqui nos 140 e pouco. Ele pode até quebrar os escudos ali, mas essa fica sendo a única função dele, né? Ele não consegue empregar dano. Eu sei que agora pode mudar um pouco essa situação, né? Porque ele ganhou ali o upgrade dos fragmentos e agora também a gente tem o upgrade do time como suporte, né? Os 3 suportes. Porém, eu não vejo muita efetividade. Eu considero aqui o Dante Demon Hunter mais prático no lugar dele por essas questões aí do debuff, tá? Então acaba que eu me acostumei a essa gameplay aqui e esses 3 têm sido os que eu utilizo, tá? A respeito da Thresh, ela pode ter um bom papel aqui, mas é uma personagem que precisa estar bem upada. Eu, pra falar a verdade, eu meio que me arrependi de pegá-la, tá? Porque ela no S, ela não tem nenhuma funcionalidade, né? Ela precisa estar upada, né? Então, na minha conta aqui, ela não fez nenhuma diferença, eu não tenho uma arma dela, ela tá muito fraca, eu nem consegui usufruir da personagem. É uma personagem muito legal, com muitos movesets, né? Porém, as animações dela acabam atrapalhando mais, né? Então, não sei dizer como ela funciona aqui. Eu teria que pegar uma bem upada e jogar com ela. Acredito que ela com força, com certeza, ela vai fazer muita coisa, tá? Mas para ela estar sendo utilizada aqui nesse patamar, ela teria que estar pelo menos ali no seu rank SS, né? Para ela poder desempenhar um bom papel. E acho que o debuff que ela dá para físico, eu acho que é no SS. Acho que no elétrico é no S+, e para física é no SS. Se bem me engano, já nem me lembro, tá? Mas acho que é isso mesmo. E sobre a Lady, galera, ela vai ajudar no sentido cura e quebra de escudos fragmentados. O EJ ele já é muito bom em quebrar escudos fragmentados, então a Lady seria mais pelo quesito cura, tá? Porém, quando a gente coloca a Lady no time, assim como quando a gente coloca o DC no time, a gente perde amplificação de dano, porque a gente vai deixar de ter um debuff ali, né? No caso, você pode estar sacrificando o Demon Hunter ou o Vialai para poder colocar a um desses dois, né? Então você deixa de conseguir dar mais dano, tá? Então você tem que pensar nesse quesito. Eu não jogo com Lady, tá? Porque para mim ela só vai ajudar no sentido cura e eu prefiro muito mais ter amplificação ali. E o Devil Crush eu achava bem mais interessante que a Lady por conta do quesito dele quebrar os escudos ali. Até que eu não vi mais efetividade para ele quando cheguei no patamar 130 e pouco e deixei ele de lado, tá? Porém, galera, para o time de gelo e o time elétrico, a Lady é excelente, tá? Porque além da cura, ela vai conseguir amplificar o dano do time. Ela vai estar dando um buff ali de 62% e um debuff quando ela ulta de 18%, né? Então fica muito legal a participação dela e eu utilizo ela lá nesses dois times, tá? Mas é até engraçado, né? No time físico, que é a natureza dela, ela não consegue ajudar, mas nesses outros dois times ela é importantíssima.
E por último, decks, né galera? Quais decks a gente deve estar utilizando? Bom, para o nosso V-Line, ele basicamente só tem uma opção de uso aqui, né? Que fica sendo o Beowulf, Neva não funciona nele. E menos ainda o Phantom, porque ele não causa sangramento, né? Mas a função dele é só debufar e cascar fora mesmo, tá? Para o nosso Dante Demon Hunter, a gente utiliza o que? Tempo de 2 segundos. Nevan, com certeza, né galera? Todas as partidas a gente tem que levar Nevan. Nevan é um excelente deck de suporte, tá? Então a gente coloca Nevan ali no nosso Dante, né? Ele ativa assim a ela, tá? E para o nosso CJ, o que é ultra óbvio, né? Fica sendo o deck do Phantom, tá? Mas na carta de número 3 não coloquem taxa crítica, tá? Por que a gente não coloca taxa crítica na carta de número 3? Bom, porque se você está nesse patamar aqui, o seu EJ deve ser pelo menos SS, né? Então, quando a gente está no SS, a gente já tem uma passiva de 40% de taxa crítica. Quando você utiliza a Style Skill dele, você ganha mais 18% de taxa crítica. A ressonância do time físico, né? Quando você está com o time físico, os 3, você já tem uma passiva de mais 30%, tá? E quando você causa sangramento ou bate no inimigo que está em sangramento, você tem mais 20% de taxa crítica. E a taxa crítica de todo personagem aqui no jogo é pelo menos 5, uma base natural. Então se você somar isso tudo aí, já passa de 100%. Então o nosso personagem não precisa de taxa crítica. E acredito que em uma cartinha ou outra aí você deve ainda ter uma migalhazinha de taxa crítica para poder estar melhorando quando algumas dessas condições não forem atendidas, tá? Então a carta de número 3 para esse personagem a gente quer dano crítico, vou repetir, dano crítico. E sabem há quanto tempo eu estou em busca da carta de número 3 com dano crítico? Isso é o primeiro atributo, tá? O grandão lá com o nome branco, né? Galera, é mais de 2 meses que eu estou em busca dessa carta. E sabe quantas cartas de dano crítico me veio de Phantom nesses mais de 2 meses? Eu já falo há muito tempo, é 2 meses, né? Talvez seja até mais, né? Enfim, galera, só veio uma carta de dano crítico. E vocês acham que presta essa carta de dano crítico? Não. É uma carta que veio toda azul ou foi verde? Veio com um ataque verde lá, defesa e HP. Nossa, mas deu raiva. Mas mesmo assim eu utilizo essa carta porque mesmo ela sendo terrível desse jeito, ela é melhor do que qualquer outra pela grande quantidade de dano que ela consegue colocar ali. A porcentagem de dano crítico é muito alta. E como esse personagem é garantia de dano crítico, né? Ele tem a taxa ali completa de 100% quando ele atinge as condições, então é sempre crítico, não tem como errar crítico com esse personagem. Então a carta número 3 de dano crítico é superior. Mesmo ela sendo uma carta terrível, igual a minha, que eu utilizo até hoje, infelizmente, ela já vai ser melhor, beleza? Bom, galera, acredito que seja isso. A gente está aí na fase 145. Essa deu trabalho, tá? O tempo de exposição ali do boss é muito rápido e ele é muito casca grossa no escudo. Aqui eu trouxe o Devil Crush, ó. Tinha me esquecido. Bom, já faz muito tempo também que joguei esse domínio aqui de 141 até o 150, mas estava na hora já de trazer, assim como eu preciso também trazer o do time elétrico, né? Em breve estou trazendo também, tá? Eu demoro a trazer esses vídeos, galera, não só tudo de uma vez, porque o alcance desse vídeo é muito baixo, né? Os de domínio. Não sei porquê, né? Parece que a galera não curte muito, né? Então, se eu coloco vários dele, né, atrapalha muito no engajamento do canal. Mesmo esse daqui que tá riquíssimo, né, em informações, né, detalhes, coisas que eu trago de um vídeo do outro, né, que é mais técnico, trazendo aqui para vocês, mas mesmo assim o engajamento deles é menor. Bora torcer para mudar, né? Então, para isso eu peço que, se você é novo por aqui e considera a inscrição, seja mais um dos nossos, ajude esse canal a crescer, deixe o like para fortalecer o trabalho do tio e compartilhem esse vídeo para agregar. Beleza, galera? Um abraço a vocês, espero que vocês consigam ir bem aqui nesse domínio, espero que essas dicas aí tenham agregado na gameplay de vocês e bora junto aqui se divertir no jogo. Bons avanços no domínio físico para vocês, bons avanços no domínio físico para mim e Devil May Cry.